Olá, alunos do oitavo ano. De fato, agora vamos iniciar o terceiro bimestre. Não se preocupem com relação ao material didático, caso vocês não tenham recebido, que é apenas a introdução ao conteúdo, né? A nossa unidade é decidir sobre os atos. Então, a gente vai falar sobre as ações do ser humano, o que remete ao comportamento. Então, tem alguns questionamentos a serem feitos. Na página 2, tem uma representação de uma imagem, né, com pessoas. Reparem, está formando uma palavra. Então, as pessoas estão usando seus corpos para comunicar determinada mensagem. Então, estão formando uma palavra, então uma expressão. Então, essa expressão, estão formando a palavra corpo. E o que o corpo quer representar? Quais são os comportamentos que eu tenho que são intrínsecos, por exemplo, no sentido que eu não quero expressar claramente, mas que pela forma que eu me comporto e pela forma que eu me porto naquele meio social, as pessoas vão perceber que eu estou chateado, estou com raiva, estou triste. Então, o corpo comunica determinadas coisas. Não é obrigado toda a vida eu falar algo. Às vezes uma forma, um olhar que eu faça, a expressão facial comunica determinado sentimento. Às vezes você diz o contrário, mas a sua expressão facial, o seu comportamento físico vai demonstrar algo. Então a gente se comunica não apenas através de palavras, mas através do comportamento, através da nossa corporeidade, através da nossa expressão corporal. Então essa imagem remete a isso. E logo abaixo tem alguns questionamentos que a gente pode fazer a respeito da imagem formando a palavra corpo, né? Que as pessoas estão utilizando o próprio corpo para formar a palavra corpo, né? Então, o primeiro item é: em que medida somos o nosso corpo? Até que ponto somos o nosso corpo? Será que a minha composição física, a minha capacidade física de potência me define minha personalidade, define quem sou, apenas essa corporeidade, no sentido vazio, no sentido restrito, no caso apenas do corpo, sem pensar nas outras características e aspectos da vida humana. Será que isso me define? Será que meu corpo me define? Então, esse primeiro questionamento busca essa compreensão. O segundo ponto: o que o nosso corpo diz sobre nós? O corpo expressa algo, né? Se eu estou bem de saúde, ele vai expressar através da minha pele, por exemplo. Se eu estou mal, ele vai expressar de alguma forma, até mesmo no cabelo. Então, determinadas coisas são expressas através do corpo. Então, a capacidade física, a questão da saúde, a gente expressa através do corpo. E esse corpo também expressa emoções. Quem está chateado, quem está com raiva, esse corpo vai transmitir essa ideia, no caso, né? Como eu já falei, as expressões faciais demonstram o estado de espírito, a forma que eu estou me sentindo. Mesmo que eu tente esconder isso, né? Até mesmo hoje em dia tem ciências que estudam isso, né? Estudam a questão das expressões corporais, a questão do estudo do que o corpo está querendo comunicar. No terceiro item, o nosso corpo é uma máquina, um autômato. Será que o corpo é uma máquina biológica? Então, nesse sentido, esse pensamento remete a um autor que a gente já conhece, que é René Descartes, né? Ele fala dessa questão do corpo como um autômato, uma máquina que abriga a alma, que a alma é que move essa máquina, né? Então é como se fosse a consciência, né? A consciência move esse corpo. Digamos que a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com o computador, por exemplo. O computador, ele tem
o hardware, né, que é a questão das peças físicas, né, o CPU, a carcaça dele, as estruturas, o monitor. Então, o computador tem todas essas estruturas de hardware, né, a questão da parte física. Então, a gente pode remeter ao corpo, né, fazer essa comparação. E a consciência, digamos assim, que o computador não tem uma consciência em si, né, não tem uma consciência de fato, mas digamos que a consciência dele seja o CPU, onde está todas as informações, né, a questão da sua capacidade, né, de resolver problemas. Então a gente pode fazer essa analogia. Então essa ideia tá ligada à questão dessa dicotomia entre corpo e alma, que a gente já debateu sobre isso com outros autores, e Descartes levanta isso também. Ele diz que o ser humano é formado por duas substâncias, né? A parte material e a parte imaterial. Essas substâncias são a consciência, que é a parte imaterial, que não é tangível, né? É a nossa alma em si, e a parte material, que é o corpo, né? O corpo físico. Então o corpo é um autômato, segundo Descartes, né? Ele é movido por essa alma. De que tipos de cuidados o corpo precisa? Então a gente pode falar a respeito dessa manutenção do corpo. Será que se eu penso apenas na questão do estudo, se eu penso só a questão da questão das capacidades cognitivas, intelectivas, da inteligência, né? Do pensamento, e não me preocupo de fato com o corpo em si, de cuidar dele, ter uma boa alimentação, será que essa máquina não vai padecer? Então esses pensamentos são importantes. Então essa ideia de autômato de Descartes é algo importante também, porque o ser humano não é só alma, o ser humano também é um corpo que precisa ser cuidado, ser tratado. Se eu não tenho cuidado com o meu próprio corpo, a minha mente vai padecer. Se eu não tenho cuidado com o tipo de alimento que eu como, com a atividade física, então esse corpo em si vai ser prejudicado. A minha vida será encurtada. Então tudo isso é muito importante. Então esse capítulo levanta essas questões também, né? Dessa interação que a gente tem com o nosso corpo, como é que eu posso dizer, desse contato, dessa comunicação. Então a gente tem que perceber o nosso corpo, as necessidades que ele possui para que eu possa viver uma vida saudável, tanto na parte física como na parte mental. Não existe o corpo, não se desvincula da consciência. A gente tem essa associação desses dois aspectos da vida. Então é muito importante que a gente veja também a forma que a gente se comporta, no sentido do respeito a essa corporeidade, essa matéria que a gente tem, né? Como a gente cuida desse corpo. Como decidir melhor a forma de cuidar do nosso corpo? Então, isso remete também à questão da liberdade, né? Então, como é que eu devo cuidar desse corpo, né? Então, cada um tem uma forma de perceber esse mundo, tem uma forma de cuidar desse corpo. Fica a critério de cada pessoa. Mas é muito importante que a gente tenha respeito pela nossa matéria, pela nossa corporeidade. Se eu trato mal meu corpo, eu não dou as condições adequadas de desenvolvimento, de manutenção, uma hora ele vai padecer. A vida da gente, a gente está sofrendo diferentes processos bioquímicos de oxidação, e a gente vai envelhecendo. Até os 30, 35 anos a gente está desenvolvendo. Depois disso, a tendência a gente vai as células vão se multiplicando, mas chega uma hora que o corpo vai perdendo essa capacidade de manutenção, né? de reparação dos tecidos e dos órgãos e tudo mais. Então os sistemas começam a parar. Então a tendência é sempre o corpo da gente decair. Então, se eu não cuido desse corpo, dessa corporeidade, uma hora ele vai parar. E a tendência é essa mesmo, porque a vida é finita.
a nossa vida é finita. As nossas escolhas são infinitas de possibilidades, segundo Martin Heidegger, né? Mas o nosso corpo, o nosso tempo de vida é finito, né? O horizonte do tempo é finito. Então esse capítulo, essa unidade vai falar sobre essa liberdade do corpo, essa interação que a gente tem, essa forma que a gente pensa no nosso próprio corpo e a nossa interação com os demais. Então vai falar sobre essa corporeidade. E vai falar também das ideias de Descartes a respeito da divisão entre corpo e mente, né? essa dualidade. Então é apenas uma introdução ao conteúdo da terceira unidade, né? Não fiquem preocupados. Mas quem quiser participar também serve como critério assim, de avaliação, no sentido de a gente saber que o aluno está participando, tem a questão da participação, né? Então, quem quiser escolher um desses 3 pontos, caso tenha chegado o material, se não tiver, a gente deixa para a próxima semana. Um desses 5 pontos que tem logo abaixo da imagem corpo, da palavra corpo, né? Formada por pessoas, formando as letras, né? Escolher um desses 6 itens para debater no chat, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, é apenas a introdução ao conteúdo. Até a próxima.